filhos e dinheiro. É certo, ajuda os pais dar mesada para os filhos, mesmo crianças ou adolescentes? Este é o tema do programa de hoje, Transformação Total de Pais e Filhos, a nossa nova disciplina na Escola do Amor. Acompanhe esta matéria que fala pra gente, pais, pra gente, filhos, como que nos dias de hoje muitos pais estão lidando com o tema e se está ajudando ou prejudicando as crianças e os jovens. Preste atenção. Crianças e dinheiro. Para muitos pais, essa combinação não deve começar tão cedo. Quando ela começar a assumir mais responsabilidades dentro da própria casa. Na idade dela, não. Ela é muito nova, eu acho que lá com uns 12, 13 anos, aí sim. Mas afinal, a mesada é ou não importante para a formação das crianças? Este educador financeiro garante que sim. Um instrumento importante para que você desenvolva nela o poder de administrar esse dinheiro. Não há uma regra para o pagamento da primeira mesada, mas a recomendação para os pais é só dar dinheiro para as crianças que já aprenderam somar e subtrair. Assim, elas saberão quanto receberam e quanto poderão gastar. Além disso, o dinheiro pode ser um ótimo instrumento para ensinar aos pequenos responsabilidade, planejamento e limites. Nunca dê o dinheiro para uma criança somente para o consumo. É importante que ela entenda que precisa trocar esse dinheiro por alguns outros tipos, como sonhos, por exemplo, como desejos. Ou seja, eu quero um brinquedo. Quanto custa o brinquedo? Fazer estimulá-la a fazer com que ela tenha o sentido de troca. A organização financeira da família deste professor mudou graças à mesada. Aprendemos a ver o que é necessário e o que é desnecessário. Cada um tendo o seu dinheiro, cada um começou a administrar melhor e significou menos desperdício. César e Natália recebem mesada há 3 anos. Ele já realizou um sonho. Economizando eu consegui comprar o videogame. Agora eu só vou guardar para comprar um tênis para mim. Ela faz planos, apesar de reclamar dos R$80 que recebe todos os meses. Estou tentando guardar metade para comprar meu carro. Guardo na poupança que eu já abri. Ele também põe mais, claro, senão nunca ia dar. Mas já é bom porque já é uma ajuda grande, né, para conseguir o sonho. Pois é, pais e filhos e o assunto de dinheiro. É um assunto que muitos pais não tratam, muitas vezes, com propósito, com ênfase com os seus filhos. E isso acaba prejudicando, muitas vezes, não só o relacionamento familiar, por causa das expectativas dos filhos, dos jovens, com respeito ao que os pais vão lidar, mas também deixam os filhos despreparados para lidar com a vida, já que dinheiro faz parte da nossa vida e vai fazer até a gente morrer, para bem ou para mal. Bom, vamos tratar do tema aqui hoje. Temos aqui com a gente, como sempre, a Raquel de la Torre, tudo bem? Renato, tudo bem. E a Bianca. Olá, Renato. A Raquel vai falar da experiência dela, recebendo mesada da mãe desde que ela abriu os olhos, mais ou menos, né? E temos também aqui uma mãe e um filho, a Simone e o Lucas, que vão contar pra gente como que isso funcionou em casa, não é isso, Lucas? Isso mesmo. Ou não funcionou, não sei, Simone. Não funcionou e agora funciona. Ok, então a gente vai saber como foi feita a mudança e a troca, e no caso de vocês. Bom, tratando já inicialmente algumas considerações iniciais. Você, Bianca, você tinha mesada dos seus pais? Olha, meu pai falava, Renato, que mesada era muito, que ele só me daria se fosse uma cadeirada, que seria uma versão adaptada da mesada. Mas, assim, o máximo que eu recebia era o dinheiro do lanche na escola. Então, era esse dinheiro que eu administrava. Então, às vezes, em vez de comprar o sonho e o refrigerante, eu comprava só o sonho e já juntava um pouquinho para o próximo. Então, era assim que funcionava. Era bem limitado. Você, Raquel? Eu, como já dito, né, eu ganhei mesada assim, Renato. Desde que idade? É muito nova. Eu acho que com uns 7, 8 anos a minha mãe já me dava mesada. Algo assim, periódico, regular, um valor fixo? Todo mês, um valor fixo, eu ganhava da minha mãe. E o que você lembra, por exemplo, quais são as suas memórias? No primeiro momento que você entendeu, se é que você entendeu, eu vou ganhar um dinheiro toda semana ou todo mês, não sei como era. Qual foi o impacto disso em você? Então, na verdade, a minha mãe nunca negava, assim, se eu quisesse alguma coisa, comprar alguma coisa. Eu também não era muito de pedir, isso também justifica um pouco. Mas quando eu pedia, a minha mãe nunca foi de negar. Mas com a mesada, eu tive uma certa liberdade de comprar o que eu queria.
Então, eu acredito que foi muito bom. Assim, eu nunca gastei toda a minha mesada. É uma coisa que a minha mãe sempre me fala. Eu nunca gastei toda a minha mesada. Sempre sobrava. Porque você fazia questão de economizar, de guardar, ou porque você não sabia gastar, ou em que gastar? Eu acho que eu não tinha... Quando eu era muito nova, eu não sabia com o que gastar. Porque como, por exemplo, nos lanches da escola, que a Bi falou, né? A minha mãe já comprava separadamente o lanche. Então, eu não gastava a minha mesada para comprar isso. Ela deixava mais a mesada pra gente comprar, por exemplo, eu e minha irmã, a gente ganhava a mesada, né? Pra comprar um sapato, uma roupa. Mas quando pequena, eu não tinha muita noção. Hoje eu tenho, né? Eu acho que eu daria muito mais valor. Mas na época, não. Mas quando eu comecei a crescer, que eu comecei a saber exatamente o valor do dinheiro, né? Eu comecei a dar mais valor, assim. Mas a pergunta que não quer calar, você continua ganhando mesada? Continuo ganhando mesada. Eu nem vou perguntar a sua idade para não ficar mal para você. Mas eu quero falar com a sua mãe. Preste atenção, alunos, porque pela primeira vez a mãe da Raquel, a dona Priscila, vai falar no programa. Eu tenho certeza que ela deve ter algumas coisas para colocar aí, né, os pingos nos is, cortar os t's, né? Dona Priscila, tudo bem? Chegou um grande dia, Renata, tudo bem? É um prazer enorme estar com você, com a Momô, a minha Kezinha, com todos que estão participando aí. É uma alegria muito grande, Renata. Muito obrigado, prazer também. Pela primeira vez ter esse contato com a senhora. Conta pra gente essa experiência aí de dar mesada para as suas filhas, já, segundo a Raquel, desde os 7 anos. Como foi isso? Então, Renato, realmente, desde pequena, eu usei a mesada como uma ferramenta de ensino na vida delas. Eu acho que foi muito produtivo, foi muito bacana, porque elas recebiam mesada sim, mas elas davam feedback daquilo que elas estavam gastando. Né? Era uma forma de eu ver o que estava passando dentro delas. Bem certo que sempre as necessidades delas foram supridas. E essa mesada, a maioria das vezes, era revertida em presente para a mamãe, em datas festivas. Até tem um caso muito interessante, porque eu dava e falava, o que vocês fizeram com o dinheiro? Cadê o dinheiro? Quanto que vocês têm? Isso sempre foi uma coisa bem perto da gente. E elas, ai mamãe, a gente pode falar na semana que vem? Por quê? Porque elas tinham preparado uma festa de aniversário surpresa para mim, né? Então, elas sempre foram muito queridas e sempre retornaram. E hoje, realmente, a Raquel continua ganhando uma mesada um pouco maior, né? Mais Sim, ela se mantém sozinha hoje em São Paulo. Mas, Renato, acredite, eu sei aonde ela coloca cada um do valor do dinheiro que eu dou para ela. Mesmo hoje, ela com seus 20 e poucos anos, querida, amada, linda, sempre muito respeitosa, muito obediente que ela é. Mas até a unha. Ela me manda um e-mail de vez em quando para refazer os valores. Até o valorzinho que ela ganha com a unha dela, ela foi lá, mamãe, ó, esse X foi para fazer a unha. Então eu fico muito tranquila. E eu sei que se ela faz alguma coisa fora das necessidades dela, ela tem os propósitos dela, os objetivos dela, ela economiza aqui e ali, mesmo quando ela, da mesma forma quando ela era pequenininha, para desviar esse valor para um sonho, para algo que ela necessita fazer. Quer dizer, então, que ela, desde o início, seu ensinamento, uma regra, digamos assim, foi que elas tinham que ser bem transparentes com o que faziam com o dinheiro e até hoje isso se mantém, mesmo depois de muitos anos. Quer dizer, isso se tornou um hábito mesmo com elas, não é isso? Sim, Renato. E o interessante é que quando elas eram pequenininhas, eu não dava o dinheiro simplesmente por dar. Era sempre uma troca. Porque eu sempre quis ensinar que o dinheiro não cai assim, como a gente costuma dizer, do céu, né? Sempre tinha algo que elas deveriam fazer. Então, ajudar a mamãe na cozinha, arrumar a sua cama, manter o seu quarto arrumado, né? E se caso isso raramente ir bem ao colégio, não acontecia, a mesada era parcialmente punida, retirada à parte, até que as coisas se voltassem no nosso devido acordo. Agora, havia alguma troca no sentido
olha, você tem que fazer algumas tarefas em casa, você tem que cumprir algumas obrigações, ou se você fizer isso, eu te dou a mesada, se você não fizer, você não vai ter mesada. Havia essas condições ou não? Sim, havia condições, sim. Ela tinha que, como eu havia dito, ela tinha que ajudar a mamãe na cozinha, preparar os alimentos. Era uma forma de eu ensiná-las também a como preparar os alimentos, a como cuidar dos alimentos. Tanto é que hoje ela é uma excelente cozinheira também, né? Porque ela tem... Nossa, só recebendo elogio aqui hoje, acho que eu... Bem coruja, o quarto tinha que estar arrumado. Agora, né? alguma vez ela teve que ficar sem mesada? Ela foi punida? Renato, totalmente sem mesada, acredito que não me lembro, mas com certeza, né? Apesar dela ser uma menina muito obediente, como todos nós, teve seu momento de falha, talvez por não deixar o quarto como eu gostaria, ou alguma atividade que eu propus para ela e não foi feito, e eu sempre de perto, ela com certeza, ela teve parte da mesada dela retirada. Uma situação. Ela está lembrando aqui. Eu me lembro de uma situação que não aconteceu comigo, mas aconteceu com a minha irmã, dela ter ido mal, mãe, não sei se a senhora lembra, que a Rebeca, ela foi mal na escola e ela ia para um passeio do colégio, né? E aí a senhora disse que ela não ia mais, porque ela foi mal. E isso eu peguei pra mim também, porque eu sabia que se a mais velha sofreu com isso, a mais nova, com certeza sofreria também. Sabe, Renata, em casa, assim, eu sempre tentei ser muito amorosa, muito doce com elas, mas, assim, as regras sempre foram muito claras em casa. E elas, como duas meninas inteligentes, aprenderam e sempre jogaram esse jogo em casa. Elas sempre andaram de acordo com aquilo que eu orientava, falava. E hoje está aí o fruto, né? A Raquelzinha, a minha momô, aí. Agora, a senhora já colocou algum prazo, assim, uma data de validade, de expiração nessa mesada? Ou seja, olha, a partir dos 25, a partir de tal, chega, acabou. Quando casar. Ou quando casar, ou quando acabar casar. A faculdade. Há algum acordo sobre isso ou não? Sim, há um acordo, não pré-estabelecido, mas a Raquel hoje estuda em tempo integral, né? Então, ela, como estudando em tempo integral, ela não tem como levantar o sustento dela. Então, enquanto ela precisar da mesada para se sustentar, enquanto ela não trabalhar, sim. E, Renato, mãe é mãe, né? Eu sempre vou estar ao lado dela, sempre estarei pertinho dela, aquilo que ela precisar, sempre. Mas eu sei, Renato, que a partir do momento que ela tiver a condição de autossustento, vai ser um prazer para ela também se manter e comprar as suas coisas, com certeza. Mas a senhora está segura que ela não está tirando vantagem da senhora, né? É uma boa razão, ela está em tempo integral na faculdade. Eventualmente, eu creio que ela vai querer devolver isso aí, não pagar de volta, mas devolver a generosidade, né? Eu tenho uma pergunta para a dona Priscila. Dona Priscila, a senhora não quer adotar mais uma filha, não? Eu também não vou tirar vantagem. Muitos filhos aí querendo a dona Priscila como mãe. Okay. Hashtag me adota. Raquel, alguma palavra para a mãezona que você tem? Mãezinha, um beijo. Só faltou a senhora participar aqui, né? Para quem não sabe, minha mãe não mora em São Paulo, mora em Santa Catarina, né, mãezinha? Mas nós estamos esperando a senhora aqui um dia, né, Renato, para participar com a gente. Está convidada. Renato, foi um prazer participar, foi uma alegria muito grande. Eu quero que você saiba que eu sempre estarei aqui para colaborar, aquilo que eu puder ajudar, aquilo que eu puder compartilhar da missão de ser mãe, de educadora, né? Eu sempre estarei aqui, conte comigo. Ótimo, muito obrigado pela sua participação, ok? E parabéns pelo trabalho que a senhora fez e tem feito com as suas filhas, especialmente com a Raquel, que eu conheço mais de perto. Obrigado, tá bom? Um abraço. Renato, outro. Tchau, Kezinha. Tchau, mãezinha. Beijo. Agora, você vai assistir como que os famosos lidam com o assunto da mesada para os filhos. Preste atenção. A
À medida que as crianças vão crescendo, é natural que elas queiram começar a caminhar com as próprias pernas, não é mesmo? Se para quem é adulto já é difícil tomar as melhores decisões, imagine para as crianças. Pensando nessa questão, algumas celebridades resolveram aplicar o que muitos chamam de mesada, que nada mais é do que uma quantia em dinheiro para que a criança possa administrar. Quem é adepto ao método é o jogador David Beckham. O craque revelou ao jornal inglês The Mirror que dá a tal mesada para os filhos e que eles só ganham a quantia quando cumprem as tarefas de casa. O atleta também afirmou que ele e a mulher Victoria participam muito da vida dos filhos e os educam para que não se tornem pestinhas mimados. Madonna também acredita que os filhos devem administrar o próprio dinheiro. Segundo o jornal La República, a cantora dá semanalmente cerca de $11 mil para a filha Lourdes Maria, atualmente com 18 anos. Já a Bruna Marquezine começou a trabalhar aos 7 anos de idade, mas demorou a ter acesso ao seu próprio dinheiro. Durante participação de um programa televisivo, a atriz contou que sua mãe Neide passou a lhe dar mesada quando ela era adolescente. Comecei a comprar minhas coisas a partir dos 12 anos. Ninguém ganhava mesada na época. Minha mãe me dava uma quantia muito pequena, contou Bruna, que é monitorada pelo celular. A minha mãe baixou um aplicativo que, quando eu passo meu cartão, apita no celular dela. E você, qual é o método financeiro que usa para educar o seu filho em relação ao dinheiro? Bom, eu acho que isso não é exemplo, assim, modelo para a maioria da população, né? Que a gente viu aí com muitas celebridades. Mas vamos falar aqui com a Simone e com o filho Lucas, que tem uma experiência muito peculiar para contar. Primeiro, a mesada não deu certo e depois mudou, não é isso, Simone? Isso, porque assim, eu não tinha um controle, sabe, Renato? Eu fazia assim, o que ele pedia para mim... Mãe, eu quero isso, toma. Mãe, eu preciso de dinheiro para tal coisa. Eu só exigia que ele me falasse para quê. Né? E tinha aquela confiança total de sempre estar dando. Dando. À medida do possível que eu tivesse, sempre ele podia estar contando comigo. E por quê? Qual o raciocínio por trás dessa decisão? Você achava que, meu filho, se eu tenho, ele merece, eu vou dar, ou eu não tive, quero que meu filho tenha. Qual o raciocínio por trás desse hábito? Meu raciocínio era assim, eu não tinha tido, então eu queria proporcionar para os meus filhos, porque além dele eu tenho mais 2. Que eu não faço a mesma coisa. Vai ficar caro, né? Não, e também a gente vai aprendendo, né? Com os erros a gente acaba aprendendo. E eu não tinha tido, tive que correr atrás muito cedo das minhas coisas, né? Mesmo sendo filha única, mas meus pais não tinham uma instrução que pudessem me dar, né? O que eu procuro dar para eles. Então eu queria e não estar muito presente, né? Porque eu sempre trabalhei em 2 empregos, pela minha profissão também exigia que eu trabalhasse bastante para poder proporcionar para eles. Então eu tentava suprir a minha falta em casa com isso. Uma forma de compensação. Isso. Né? Então não era uma coisa. Hoje eu vejo, né, que não foi uma coisa tão boa. Né? Ele foi minha experiência, né? Que ele é o mais velho, então foi minha experiência. E por que não foi tão bom? Porque assim, chegou numa fase que na época da faculdade, quando ele entrou na faculdade. No primeiro ano de faculdade eu bancava e tudo que ele pedia e a mãe sempre presente. Aí ele começou a usar os valores que eu dava para beber. Então fugiu um pouco do que eu queria, né, com isso. Porque eu queria que ele fosse uma pessoa bem-sucedida e que eu suprisse para ele todas as necessidades, mas não essa. Lucas, conta pra gente o que você acabou aprendendo com esse hábito. A partir de que idade você começou a entender que eu posso pedir para minha mãe o que eu precisar, ela vai me dar? Foi mais desde a escola, desde o começo, que até para merenda ela tinha uma conta
na merenda e eu ia lá, comprava as coisas e no final do mês ela acertava. E às vezes passava do limite, comprava para amigos, comprava, então eu entendi. Então, a minha mãe, então no final das contas, ela vai pagar a conta. Era o amigo que todo mundo queria ter na escola. Era o amigo que todo mundo queria ter na escola, todo mundo ficava perto de mim. Mas aí depois da separação dos meus pais, aí ficou até melhor, que aí eu comecei a receber a minha mesada e eu recebia dos dois lados. Aí eu recebia da mãe, quando a mãe não queria dar, eu corria pro pai. Aí sempre recebia a mesada do pai também. Aí eu pegava, juntava o dinheiro, guardava o meu dinheiro e pedia pra tudo. Saí, vou pro shopping com os amigos, quero comprar um tênis, quero comprar alguma coisa. E quando não tinha a válvula do escape dos pais, pedia pra um, não tinha, pedia pra outro, não tinha, eu corria pros avós. Porque os dois nunca foram tão presentes, pelo menos na minha vida. Quem cuidou mais de mim foi minha avó, por causa do trabalho, que os dois sempre trabalhavam muito. Eles só supriam a necessidade de dar o dinheiro. Aí eu sempre fiquei mais com meus avós. Então, qualquer coisa que eu não pedisse pra eles, eu sabia que meus avós iam correr. Então, eu fui muito mimado. Aí isso, pra mim, foi muito difícil depois, que foi cortado tudo de uma vez. Aí, pra eu começar a andar com as próprias pernas, foi como se eu tivesse cego. Eu tava fazendo alguma coisa, mas no final eu tava fazendo errado. Quer dizer, na verdade, você foi, sem querer, né, Simone? Ele acabou sendo treinado ao seguinte hábito: eu vou pedir alguém para me dar. Né? Eu não preciso trabalhar para isso, eu não preciso me esforçar, eu não entendo o valor das coisas porque não vem de mim, eu não suei para ganhar isso, não é? Então a visão, o entendimento de valor das coisas começa a ser bem deturpado da realidade. Isso, para mim foi muito diferente, que nem até na época de faculdade. Depois que, como eu comecei a desenvolver, eu vim sempre de escola particular, fiz alguns cursos na escola particular, que a minha mãe sempre me obrigava a fazer, vai lá, faz um curso. Então eu sempre, quando eu cheguei na faculdade, eu não cheguei aquele aluno tipo, nossa, que mundo é esse? Eu já tinha uma base de que mundo eu estava, então eu me desenvolvi muito rápido. Então eu consegui um emprego, até numa empresa boa, mas eu pegava o meu dinheiro e guardava para mim. Ia beber, saía com os amigos, comprava roupas, então isso para mim foi, além de recebendo mesada, mesmo assim, recebendo as coisas da mãe. Aí eu pegava o dinheiro comigo, ia gastava com bebida, gastava com mulheres, e a minha mãe comprava as coisas para mim. Agora, eu entendo, Simone, que houve um ponto de mudança aí, que as coisas... Você virou o jogo, ou alguma coisa mudou, que hoje isso já não é mais um problema e ele aprendeu a lição. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho e saber exatamente o que aconteceu e como que a Simone conseguiu mudar o conceito do valor, do preço das coisas, do dinheiro na cabeça do filho Lucas, que hoje tem quantos anos? 20. 20 anos. Bom, enquanto isso, eu gostaria de chamar a sua atenção para esta matéria que nós vamos mostrar o que tem acontecido na nossa palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que acontece aos domingos aqui no Templo de Salomão. Preste atenção. Que tal mudar o seu relacionamento familiar? Deixar as brigas e desavenças de lado e dar lugar ao diálogo e à felicidade dentro do lar. Essas pessoas tomaram essa atitude e descobriram o quanto a palestra Transformação Total de Pais e Filhos é fundamental. Melissa e César são casados há mais de 10 anos e antes de participarem da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, não conseguiam ter um relacionamento saudável. Antes de chegar na palestra, né? Com a crise com o Renato, né? Então realmente através dele que eu aprendi a realmente ser um bom marido, né? E ser um bom pai na minha família. Os dois frequentam as palestras há pouco mais de um ano. No mundo de hoje é muito difícil criar os filhos, manter um relacionamento, porque é muito apelativo, porque o que você ensina em casa não é o que se segue fora, né? Então é muito apelativo e aqui não, a gente consegue criar de uma forma moderna, mas com os princípios e valores. Hoje há respeito, há diálogo, hoje há amor, tudo na minha casa como antigamente a gente não fazia. Uma dica que eles deram foi o quê? Você ser amigo do seu filho, mas ser responsável da mesma forma, não misturar. Porque hoje o que acontece? Os pais misturam muitas, né? Você ser amigo e pai, não. Você tem que ser amigo, se posicionar, mas ser pai também, ter responsabilidade, cobrar, né, dos filhos hoje. Então isso é uma coisa que é a base da família, né? Todo domingo, milhares de pessoas saem daqui com muitos conselhos e aprendizados valiosos.
Então, o filho tem essa dificuldade de entender o pai, tem dificuldade de entender por que o pai pede certas coisas. O filho tem dificuldade de aceitar certas coisas que os pais pedem, coisas certas, coisas que ele deveria aceitar. Mas ele tem dificuldade por quê? Porque ele tem a imaturidade dele. Ele tem um monte de outras influências que o pai e a mãe muitas vezes não conhecem, não reconhecem. Então, a cabeça dele é muito diferente. A imaturidade dele não permite chegar. A gente sente uma renovação. Então, são pequenos detalhes que o Renato e a Cristiane falam que muda totalmente o nosso jeito de pensar e de ver as coisas como nós estamos levando no casamento e principalmente na nossa vida com o nosso filho. Avaliar, por exemplo, a decisão da mãe, a decisão do pai, o que influencia, o que não influencia na mente do filho. Então isso é uma coisa que chamou muita atenção, de a gente souber respeitar o limite um do outro e também respeitar o limite do nosso filho. Isso é muito bacana. Eu tive mais luz, mais direção para saber lidar com a minha mãe. Então hoje eu saio mais segura para lidar com ela. Eu era uma pessoa muito nervosa, ansiosa e muito agitada. Tudo que ela falava eu já tá mãe, tá bom. Não gostava de ouvir muito. Ela fala hoje, nossa filha, você tá tão mais calma, mais compreensiva, ouve mais, né? Até ela tá começando agora a se interessar e pergunta, fala que quer vir aqui conhecer. E isso me deixa muito feliz, muito contente, porque eu estou aqui por eles. A pessoa, para ter maturidade, ela tem que desenvolver entendimento. E tem muito pai imaturo também. Quando o pai é imaturo, ele tem uma visão radical com respeito aos filhos, e se os filhos não andam naquela linha, não presta. Não é assim. Você tem que ter entendimento. Rosana perdeu o marido muito cedo. Por isso, teve que criar o filho sozinha. Ele sempre sentiu, não tem como substituir, né? Ele sempre sentiu essa falta do pai. E acho que devido a isso, ele me cobrava muito, né? Ele, acho que queria impor. E conforme ele foi crescendo, ele teve que amadurecer muito rápido, né? Nunca foi assim de me dar problemas fora, mas sim dentro de casa, assim, com rebeldia, cobranças. E eu também nunca soube lidar. Foi então que ela decidiu buscar ajuda. Vindo nas palestras, procurando, ouvindo, entendendo, eu comecei a colocar em prática. Então procurei ser uma mãe mais presente, porque eu supria, achava que eu era presente com coisas materiais. Não era isso que ele queria de mim. Ele queria uma mãe. E eu achava assim que eu nunca conseguiria ser uma mãe para ele. Hoje ele senta comigo, ele se abre, ele conta sobre as coisas pessoais dele, coisas que ele não fazia antes. Ele fala para mim que eu sou a melhor mãe do mundo. Eu aprendi a lidar com os problemas. Acho que é o mais importante, você saber enxergar de formas diferentes. Participe! A palestra com Renato e Cristiane Cardoso acontece neste domingo às 18 horas no Templo de Salomão. Porque você, pai, mãe, não faz um esforço, não dá um passo em direção a uma solução inteligente para as dificuldades que você encontra no convívio com seus filhos? Assistir essa palestra, Transformação Total de Pais e Filhos, tem ajudado muitos pais a lidar com os desafios de criar filhos hoje. Não é fácil. Você talvez, às vezes, como pai, como mãe, se sente até fracassado, até culpado. Você se pergunta assim, poxa, onde foi que eu errei para o meu filho se tornar assim, para minha filha se tornar assim? Na verdade, pai, mãe, não é que você é um mau pai, uma má mãe. É que você talvez não... Você está tentando aplicar hoje, com a disciplina dos filhos, aquilo que você recebeu dos seus pais. Só que o mundo de hoje, os filhos de hoje são diferentes da nossa geração e da geração dos nossos pais. Eles precisam de uma maneira diferente, uma maneira eficaz. Eu não estou falando de deixar de mão, eu não estou falando de dar liberdade demasiada, não estou falando disso. Estou falando dos mesmos valores, dos mesmos princípios dos nossos pais, mas de estratégias diferentes de aplicar esses princípios. Você quer bons filhos, você quer filhos responsáveis, maduros, mas as estratégias que você tem usado têm tido o efeito contrário. Então, a palestra Transformação Total de Pais e Filhos ensina pais, mães e inclusive os filhos a lidar com a convivência familiar nos dias de hoje. Veja só, por exemplo, o caso desta mãe, a Clésia.
Ela, com seu filho, chegou a uma idade na adolescência em que ele se viciou em internet e videogames. E deste vício vieram outros vícios piores, até de drogas. Olha só o que ela passou e como que a palestra Transformação Total de Pais e Filhos ajudou a mudar tanto a Clésia quanto o seu filho. Não tinha controle. Para mim, a minha vida era jogar. Não queria saber de mais nada. Eu cheguei a jogar umas 20 horas por dia, direto. João, assim vamos chamá-lo, já que ele não pode ser identificado, tem 17 anos e por 4 foi viciado em jogos de computador e internet. A obsessão pela tecnologia fez com que ele perdesse o controle. Como que foi isso? Eu comecei como se fosse um jogo besta para mim. E foi passando, chegou um tempo que eu não tinha mais controle. Na hora que eu estava jogando, a barriga estava doendo, para mim, pedindo algo para mim comer, para mim fazer alguma refeição, mas eu continuava jogando. Ele teve 50% de faltas na escola e foi aí que eu descobri que alguma coisa muito séria estava acontecendo. A história de João é igual a de milhares de pessoas no mundo. Na Coreia do Sul, por exemplo, o governo estima que 14% dos jovens sejam viciados em jogos eletrônicos. Por este motivo, algumas clínicas de reabilitação foram inauguradas. A Alemanha, a Holanda e Estados Unidos também investiram em centros particulares com o tratamento exclusivo para os gamers. Já o Brasil não conta com nenhuma clínica especializada no assunto. O que você sentia quando você jogava? Naquele momento que eu jogava, eu me sentia bem. No momento do jogo, né? Eu tava ali jogando, do lado tinha uns amigos que me incentivavam a jogar mais ainda. E depois, quando eu parava de jogar, eu me transformava em outra pessoa. Ficava extremamente agressivo. Muitos jovens que são usuários pesados de internet são pessoas que acabam elas se isolam e são isoladas. O meu desejo é que ele estudasse, que ele aprendesse, crescesse na vida, e eu percebi que se ele continuasse naquele caminho ali, ia dificultar muito mais a vida dele. Primeiro eu chamei ele, conversei com ele, dava alguns castigos, mas não resolvia. Eu não conseguia conversar com eles, não tinha alegria, não tinha paz, não tinha carinho, não tinha amor entre a gente. Aí a partir dos 14 anos, ele começou a ter vício de pornografia, né? E começou também a usar drogas, né? E foi aí que a situação piorou, os problemas aumentaram. Ela só brigava comigo, discutia comigo. Isso me só prejudicava, né? Só atrapalhava e me fazia usar mais drogas com mais frequência e beber mais. Foram praticamente 4 anos, tentando de alguma forma solucionar esses problemas, fazer com que ele deixasse tudo, mudasse, mas nada resolvia. E quando que você viu que você estava no fundo do poço e decidiu buscar ajuda? Foi quando, em uma das baladas que eu fui, eu me envolvi com uma briga. Foi aí que eu tive conhecimento da palestra de Pais e Filhos, né? Eu ouvi falar e aí eu fui. Os dois começaram a frequentar a palestra Transformação Total de Pais e Filhos e as coisas mudaram. Que conselho que você ouviu que fez você mudar? Ele disse assim: pare de levantar a mão para o seu filho e comece a agir de uma forma diferente. Nós passamos a tratar diferente. O meu marido começou a não agredir mais ele, começou a conversar com ele, coisa que ele não fazia. Eu conversava, tinha diálogo, mas eu gritava muito, eu pegava muito no pé dele, eu passei a acreditar um pouco mais nele. E teve alguma coisa de especial que você ouviu lá que fez você mudar? Não foi uma coisa muito especial, foi um conjunto. Foi praticando a palestra, que cada dia eu fui pegando uma coisa que foi dando um resultado. Quanto tempo você mudou? 3 meses. Em 3 meses você mudou? 3 meses. E aquela vida que você tinha de ficar fora de casa, só jogar, drogas, como que tá isso hoje? Hoje não sinto mais vontade, não faço mais nada do que eu fazia lá fora. E agora é só alegria. Tenho um diálogo com a minha mãe, tenho alegria dentro de casa, tenho paz dentro de casa, dentro de mim também que eu não tinha. E só tenho a agradecer. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos
mudou a vida do filho da Clésia. Ela salvou a vida do filho, literalmente, das drogas, da pornografia, do vício da internet, das baladas. Hoje ela tem o seu filho de volta, porque ela não desistiu do filho dela. E você, pai, você, mãe, eu sei, eu sou pai. E eu sei que, às vezes, a nossa vontade é simplesmente largar de mão. A nossa vontade é entregar os pontos, é dizer, não vou fazer mais nada. Porque a gente vai, como pai e mãe, a gente vai de um extremo ao outro. A gente vai de ser rígido e rigoroso e militar, até ser mão aberta, dar tudo que pede, fazer todas as vontades do filho para ver se vai ter alguma reação positiva. E nos dois extremos, nós temos o oposto do esperado. Então, você não deve desistir do seu filho. Você tem a palestra como uma ferramenta para você saber como lidar com essa situação. Você até sabe que você precisa saber conversar mais. Você, pai, mãe, às vezes você fica chateado, porque você sabe que você se excedeu, você falou demais, você gritou, você agrediu, às vezes você bateu no seu filho, que você ficou até sentindo mal depois. Mas você perdeu a compostura. Como agir e não sair para esses extremos? A palestra vai ajudar você a fazer isso. Neste domingo, eu quero convidar você para estar com a gente às 18 horas aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita, aberta ao público. Nós temos estacionamento aqui no local e temos também creche para os seus filhos pequenos, se for necessário. Se você quiser trazer o seu filho adolescente para assistir a palestra com você, excelente. Se não, venha você sozinho. E você, filho também, que está tentando, ao contrário, talvez o problema na sua casa são seus pais e você quer aprender como lidar com eles, a palestra vai te ajudar também. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, aqui no Templo de Salomão. Eu estarei com a Cristiane falando com os pais e com os filhos. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu aprendi aqui na palestra que a gente pode ser compreensivo, conversar, se aproximar dos nossos filhos sem obrigá-los e nem colocá-los numa redoma. Como lidar com a nova geração que o mundo hoje, tem nos surpreendido, tem sido maravilhoso. Os ensinamentos que eles passam, eu absorvo na minha vida, porque eu vejo que é essencial, tudo que eles falam. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Estamos de volta aqui no estúdio e vamos continuar a nossa conversa com a Simone e seu filho Lucas sobre essa questão da mesada. A Bianca, a Raquel, vocês fiquem à vontade de interagir aí, de fazer perguntas, porque eu sei que vocês tiveram experiências diferentes também e podem contribuir com a conversa. A gente estava falando antes da pausa que a Simone criou o Lucas dando tudo, Tudo que o Lucas pedia, ele praticamente tinha. E ela fazia isso motivada por duas razões principais. Porque, primeiro, quando ela era criança, ela não tinha tanto, então ela queria que o filho tivesse, não queria deixá-lo passar pelas privações que ela passou. E também, por ser muito ausente por causa do trabalho, ela achava uma forma de compensar dando os agrados ao filho. Não é isso, Simone? Então chegou o momento que ele começou a usar o dinheiro de forma errada, bebida e coisas assim. Ele ia para a faculdade, aí bebia, aí no final de semana que eu falava assim, Lucas, você não vai estudar? Não, eu vou sair com os amigos. Eu fiz faculdade também, então eu sabia qual que era a rotina, que a gente tinha que estudar, que tinha que levar as coisas a sério. E ele fazia engenharia, eu falava assim, nossa,
como assim? Não estuda, não vejo o menino não sacrifica nada. Eu não vejo ele pegando um livro, eu não vejo ele fazendo um trabalho, eu não vejo nada. Eu só vejo final de semana o Lucas ir para casa de amigos, chegar tarde no outro dia e alguma coisa está acontecendo. Aí a gente, como mãe, a gente sempre descobre, né? Aí eu descobri que ele não estava nem aí para a faculdade. Ele estava fazendo por fazer. Então eu falei assim, opa, peraí. Eu errei em algum ponto. Então eu cheguei de um extremo ao outro. A mãe que dava tudo, de repente tirou tudo ao mesmo tempo. Aceitei com ele, falei pra ele assim, você quer fazer faculdade? Então tá bom. Então você vai ter que trabalhar, eu posso até te ajudar. Mas você vai pagar a sua faculdade e a gente vai se ajudando. Aí ele foi na faculdade e trancou a matrícula. Quer dizer, se é para trabalhar, eu não estudo, então. O efeito não foi bem aquele que você esperava, né? Não foi, porque eu achei assim, falei, não, agora, né? Não, desabou. O que foi, Lucas, que você... Foi muito complicado, que sempre quando eu ia lá pedir alguma coisa, minha mãe sempre dava. E até nos meus trabalhos, que eu passei por muitos, ó, não gostei do trabalho. A pessoa, você falou uma coisa pra mim, eu não gostei, então tchau. Eu trabalhava por esporte, então meu trabalho pra mim não era tão importante. Eu não tinha aquilo, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ser alguém da vida, eu tenho que ter as minhas coisas. Porque a minha mãe era como se fosse o meu banco. Ela que tava ali, ela que me dava tudo, então pra mim era só eu pedir pra minha mãe e daqui a pouco eu não tinha minha mãe. Quer dizer, quando ela falou, agora você vai ter que trabalhar pra bancar a sua faculdade, você foi lá e trancou a matrícula, por quê? Sim, pra mim foi porque eu falei, eu não vou dar conta. E também apareceu que eu passei numa faculdade federal no Paraná. Aí eu viajei, conversei com ela, falei, ó mãe, apareceu essa vaga, ela foi até na reunião comigo e eu vou ter que ir pro Paraná, viajar. Deixei tudo, aí eu já saí do trabalho, já que já não gostava, já não tinha isso. Saí do trabalho e fui, viajei. Só que quando eu cheguei lá, não tinha essa vaga. E eu tinha que me manter lá por 6 meses até a vaga chegar. Falou, ó, sua vaga vai sair, tá aqui, mas você vai ter que ficar aqui por 6 meses. Eu falei, pô, minha mãe já não vai me ajudar. E o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou voltar para São Paulo. Aí voltei. Só que eu tive muita dificuldade para amadurecer. Para eu falar, não, eu tenho que começar a ter minha vida, eu tenho que começar a ter as minhas coisas por mim, porque senão lá na frente eu que vou. Porque eu já não tenho mais a mamãe. Agora eu tenho que constituir minha família daqui a pouco, então eu tenho que começar a ter minhas coisas. Uma dificuldade imensa de se virar, de dar um jeito, você não sabia. Sim. Então ele preferia jogar tudo pro alto do que ter que aprender a ser homem, né? Era porque sempre quando eu fazia alguma coisa, as pessoas vinham, ó, você tá errado. E às vezes eu fazia as coisas na maior boa intenção. Ó, se eu tô fazendo isso, eu me dedicava, eu dava o meu máximo ali, eu dava o meu máximo. Mas é que nem uma pessoa corre a maratona. Ela vai querer correr uma maratona, mas ela faz 10 minutos só de exercício por dia. Então o meu máximo era só chegar aqueles 10 minutos. Eu não estava preparado para correr a maratona toda. Na verdade, você não estava acostumado com a dificuldade da vida, né? Eu só passava por aquilo e sempre que eu passava uma dificuldade, mãe, vem aqui. Eu sempre corria para alguém. Eu não aprendi a andar sozinho. Você ficou mimado e despreparado para a vida, né? Para a realidade. Que esse é o perigo, o grande perigo dos pais tratarem os filhos assim, né? Tá aqui, toma. Quer isso aqui, toma. Então chega um momento que o próprio pai fica frustrado. Peraí, eu não quero mais isso. Mas ele criou essa cobra, né? Para ser picado depois. A mãe virou madrasta, de repente. A mãe era mamãe, depois ela virou madrasta. Mas assim, eu fiz sem perceber. E quando eu vi, já tava uma bola de neve. Eu falei, eu tenho que ser drástica. Eu não vou poder... Mas não tinha os pais, os avós que continuavam mantendo ele ou todo mundo combinou de parar? Todo mundo combinou de parar. Foi como se fosse um complô. Ela chegou, conversou com todo mundo, ó, vamos parar. Que bom, né? Que bom que houve apoio de toda a família, né? Teve um consenso, que eu falei, gente, a gente, em vez de estar ajudando o Lucas, a gente está prejudicando. Em vez de a gente estar formando um homem, a gente está fazendo um moleque. Então, a gente está na hora que, já que foi a gente que fez a burrada, está na hora da gente consertar. E qual foi a reação da senhora quando o Lucas decidiu que ia trancar a faculdade? Qual foi a primeira reação? Assim, o que a senhora fez? Não teve recaída? Eu fiquei triste. A senhora tentou resolver o problema dele? Não. A senhora deixou ele sofrer as consequências? Porque assim, eu sempre fui muito determinada na minha vida. O que eu sempre falei assim, eu vou fazer isso, eu sempre fiz até o fim. Então, já que eu errei, eu tinha que consertar. Doeu, mas eu fiquei firme.
senhora simplesmente falou, não vai estudar, então... Então não estude. Eu estudei, então você quer ser o que você quiser, problema seu. Isso é muito importante, né, Renata? Porque muitos pais, igual a gente sempre fala aqui, muitos pais, eles colocam um limite para os filhos, aí vê que o filho realmente vai bater com a cara na parede, vamos dizer assim, e aí os pais ficam com dó, eles voltam, né, com a palavra. Se desesperam. E como que o jovem vê isso? Como que o jovem visualiza isso? Bom, meu pai não tem palavra. Minha mãe não tem palavra. Tudo que acontecer, eu vou poder correr para eles. Sempre vai ter alguém para me salvar, né? O pai e a mãe se tornam o salvador do filho. Então, ele sempre acha que, no final das contas, o pai vai estar lá, a mãe vai estar lá. Então, você sentiu que a coisa era séria e ela não ia mais te ajudar. Sim, eu senti que o bicho estava pegando para mim. Literalmente, estava no mato sem cachorro, não tinha para onde eu correr. Quer dizer, ela tirou o chão dos seus pés, basicamente. Tirou totalmente. Eu não tinha para onde, eu não sabia como fazer e tinha sempre aquela comparação. Lucas, sua mãe fez, que ela foi a única da família toda a ir fazer faculdade, ela que determinou isso, mesmo tendo um filho que era eu, jovem, foi atrás das coisas, então sempre tinha aquela comparação. Sua mãe conseguiu, sua mãe era determinada, sua mãe era isso, até ela mesma, pô, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por que você não consegue fazer? Eu, mãe, também não sei porque eu não consigo fazer, eu simplesmente não sei. Eu tento, eu tô dando o meu máximo, ela, você não tá dando o seu máximo, porque não foi assim, eu não era assim. Aí sempre foi aquele conflito entre os dois, aí começou a briga, não conseguia conversar com ela, às vezes, vai fazer alguma coisa? Não fala nada pra minha mãe não. Não fala porque eu sabia que ia vir bucha pra mim, já ia vir aquela bela conversa. Lucas, isso, até em questão de trabalho. Sermão, né? Ia vir um sermão. Vinha um sermão e sempre eu tava errado. E quando que... Obviamente. Mas isso aí, não só com você, Lu. Acho que isso é com todos os jovens do mundo. E quando que mudou? Como que houve a mudança, finalmente? Ele começou a vir pra palestra. Ele veio, né? Eu tomei aquela decisão, deu aquele sacode nele, né? Ele acordou. Então ele começou a mudar devagarzinho, demorou, mas começou a mudar, né? Começou a transformação dele. E aí a gente começa a ver, né, no filho da gente, aquela transformação. Então a mãe segura aquele orgulho, né? Nossa, eu tô ficando orgulhosa do meu filho, mas sempre, né, respirando para ele poder evoluir, né? Porque se a gente passar muito a mão na cabeça e falar, nossa, que orgulho que eu tô, aí, né, aí cai no tudo. Já tá bom, né? Aí não, aí você tem que ficar sempre firme. Nossa, ó, não, tá faltando bastante ainda. Okay. E o que você ouviu na palestra que te ajudou, Lucas? Que eu tinha que dar mais atenção pelo que meus pais estavam falando. Porque eu sempre via, meus pais, eles já me criaram errado. Que eu já sempre via assim, se eles criaram dessa forma, então eles têm que arcar com as consequências dele. Não fui eu o culpado, que eu não sabia de nada. Então eles, como eram adultos, eles tinham que... Aí quando eu vi na palestra, eu falei, peraí, então não é bem assim. Aí comecei a vir uma vez, 2 vezes, aí comecei a aprender. Falei, então, se eles não querem mudar, eles não fizeram a parte deles, eu tenho que fazer a minha. Mesmo que eles não foram os pais excelentes, pelo menos eu tenho que ser um filho excelente. Que eu sempre recebi. Então, na hora de começar a dar um pouco. Mas qual foi essa parte sua na prática, assim, no dia a dia? Como você começou a colocar tudo que você ouvia na palestra em prática? Foi no dia a dia. Minha mãe, ela sempre tinha aquela ajuda. Ela sempre me ensinou assim, Lucas, você quando casar, um dia você vai casar, então você vai fazer as coisas de casa. Então, ela me ensinou tudo de casa quando eu era pequeno. Só que eu não fazia nada. E ela sempre teve aquela dificuldade, ainda mais quando meus pais se separaram, ela não tinha ajuda. Aí comecei a ajudar, ia lá, lavava a louça, era difícil. Ia lá, lavava a louça um dia, e ela ajudava um pouco na roupa, limpava a casa. Às vezes ela saía, pegava minha irmã, vamos limpar a casa pra quando a mãe chegar. Aí pegava, limpava a casa, deixava a casa tudo arrumado, e ela fazia comida quando chegava. Então eu comecei a fazer assim. Aí chegava, recebia bronca mesmo assim. Você limpou, mas você não limpou aqui. Então, mas aí eu continuei, fui indo, aí o relacionamento começou a fluir. Então, entre os dois já dava para ter um diálogo. Às vezes era aquele diálogo, às vezes aí eu falava, não, peraí, vou subir para a avó. Aí pegava, subia para casa da avó, deixava... E a questão do dinheiro, você começou a mudar também a sua responsabilidade com o dinheiro? Já, comecei. Eu sempre busquei para mim. Então agora eu tenho que trabalhar. Então eu quero alguma coisa? Então eu vou atrás, vou trabalhar. Não tem? Vou trabalhar.
Até nesses conflitos meus de emprego, que mesmo assim, aprendendo que eu tinha que começar a trabalhar, quando via alguma coisa errada, eu não queria. Então, mas mesmo assim, eu dava o meu jeito. Eu corria pelas minhas coisas. Aí ela via eu me esforçando, me matando ali, ela chegava e falava, Lucas, você, às vezes pegava e dava uma ajuda, não chegava a dar tudo, mas ela falava, então vai lá, sufoco, né? Te dava uma aliviada para mim. E hoje eu entendo, vocês são parceiros em negócio, é isso? Isso. Hoje a gente tem a nossa empresa, começou faz pouco tempo, né? Tem 2 meses só de vida, tá nascendo ainda, mas a gente já se programou, a gente correu atrás de tudo, né? Fez um planejamento para ela nascer. E eu peguei uma confiança que eu não tinha no meu filho. Porque, na realidade, eu achava ele tão irresponsável que eu falava assim, meu Deus, eu criei um monstro. Mas agora não, agora eu vejo que ele tem as responsabilidades dele, né? A gente divide muitas coisas da empresa. Olha, você faz isso enquanto eu tô fazendo aquilo. Então, cada um faz a sua parte, né? E dá tudo certo. Quer dizer, imagine a mudança, né? A gente fala de transformação total. Imagine... O Lucas, até há pouco tempo, era um moleque, um meninão mimado, né, irresponsável. Agora é parceiro na empresa com a mãe. Quer dizer, o homem da casa, literalmente, né? Passa segurança para você. Era uma coisa que, se você me perguntasse há 2 anos atrás, eu falava, de jeito nenhum. Né? Não vou deixar. E antigamente, quando ele fez 18 anos, ele tirou a carta. E ele falava, mãe, me dá o teu carro. E eu falava, não, de jeito nenhum. Então, ele nunca nem pegava no meu carro, nem no carro do meu esposo. Agora ele pega no meu, no carro do meu marido, a gente... Quer dizer, houve uma maturidade, não é? A palestra ajudou o Lucas a ficar mais maduro. Você também chegou a vir às palestras ou é só ele mesmo que veio? Eu não consegui vir, eu vim em uma só. Não consegui, por trabalho, tudo, eu não consegui vir periodicamente, como eu gostaria. Mas a gente vai trocando figurinha, né? Ele vem na palestra e vai me falando assunto. Mas é interessante, Renato, isso para essa pessoa que pensa que precisa... tem que ir eu e meu filho. Todo mundo, né? No caso do marido, tem que ir eu e meu marido para dar certo. Ele veio, ele fez... E as mudanças dele não foi nada assim. Ele não carregou água na peneira para a mãe dele, algo difícil. Quer dizer, foram coisas tão pequenas, né, Lucas? Que você mudou, ajudava em casa, uma coisinha, um detalhe, né? Começou a mudar toda essa situação. Mas às vezes é preciso uma terceira pessoa falar. Porque eu tenho certeza que muitas coisas que ele aprendeu na palestra, você falava para ele. Mas às vezes a voz da mãe, a voz do pai, fica cansativo, fica irritante nos ouvidos dos filhos. Bom, mas vocês estão hoje bem felizes. Eu queria que você desse uma palavra para esse pai, para essa mãe, que está aí na mesma frustração que você estava antes com o Lucas, a respeito de participar nessas palestras. Olha, o que eu tenho para passar, assim, essas palestras para mim, para minha vida, com meu filho e com as minhas outras filhas também, né? Porque acaba influenciando. Foi uma coisa muito boa. Eu aconselho a vocês, pais ou filhos, quem puder vir, né? Porque não precisa ter os 2 juntos a vir, né? Venham assistir a palestra. Isso vai servir como se fosse uma direção para vocês. É muito importante, porque na minha vida e na vida do meu filho mudou bastante. E isso aconteceu até na vida das minhas outras filhas mais novas, né? Porque eles eram irmãos que parecia cão e gato, os 3. E agora, nossa, a minha de 15 fica pedindo conselhos para ele, a caçulinha de 5 fica grudada no irmão, é muito bom. Transformação total na família. Bom, muito obrigado pela história de vocês. Esse sinal aí quer dizer que não tem mais tempo pra gente, mas a Escola do Amor Responde fica por aqui hoje. Obrigado, Bianca, obrigado, Raquel, Simone e o Lucas. E você está convidado para estar com a gente neste domingo, às 18 horas, na Transformação Total de Pais e Filhos. Para mais detalhes, acesse o nosso site escoladooamorresponde.com ou entre agora, aliás, ligue agora para o telefone 0 Operadora 11 3573 3535. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.